Esse é o Nenhum Lunes Se Pensar, a quinta edição do evento organizado do Programa de Pós-Graduação em Gestão Urbana da PUC-PR. Eu sou Isabela Nascimento e junto com Clóvis Ultramare, Gilberto Vieira e Manuela Mazzucchetto, vamos conversar sobre insurgências urbanas, com pesquisadores e especialistas de diversas cidades do Brasil e da América Latina. Olá a todos e a todas. Hoje nós temos Gilberto Vieira, jornalista, foi nosso parceiro na realização, na organização, na produção dos outros encontros do Nenhum Lunes Sem Pensar, deste ano, que discute as insurgências urbanas, e hoje ele passa para o outro lado, que é o lado de ser entrevistado. Por que ele é entrevistado? Ele vai contar para a gente. Mais uma observação, Gilberto, queria fazer de você. O Gilberto Vieira é doutorando junto ao programa de pós-graduação em gestão urbana da Pontifícia Universidade Católica do Paraná, e ele hoje vai falar sobre a sua participação em uma atividade que nós aqui consideramos como insurgências urbanas. Ele vai explicar para nós. De imediato, Gilberto, se você quiser se apresentar um pouco melhor, complementar o que eu falei, mas eu já vou te perguntar também sobre o teu vínculo com o DataLab. O DataLab você vai dizer para a gente o que é, mas eu queria também que você ressaltasse o vínculo do DataLab com o Observatório das Favelas. Legal, Clóvis e pessoal que está ouvindo a gente durante essa temporada muito especial do Nenhum Lunes. Então, eu acho que a minha apresentação tá ótima, é isso, eu não sou um jornalista de formação, né, eu me formei na comunicação, mas na publicidade, fiz mestrado num programa chamado Cultura e Territorialidades, na Universidade Federal Fluminense, e agora estou me aventurando pelos estudos urbanos e tentando entender um pouco mais sobre a minha prática, mas também sobre essas movimentações que acontecem aí nas favelas brasileiras e tentando olhar até para a América Latina. Bom, o DataLab surgiu em 2016, o Cláudio perguntou qual é a relação com o Observatório de Favelas. Eu trabalhava no Observatório de Favelas desde 2012 e coordenava alguns projetos que envolviam tecnologia, cultura, juventude. O observatório fica no Complexo da Maré, né, no conjunto de favelas da Maré, que fica aqui na zona norte do Rio de Janeiro, de onde eu estou falando agora. E em 2016 eu fundei o DataLab como um projeto do observatório, junto com a minha galera aqui do observatório. Em 2017, o DataLab começou a crescer um pouco, a gente começou a entender que a gente já não cabia mais na estrutura da organização, e aí no fim de 2017, no começo de 2018, o DataLab então se torna uma organização autônoma mesmo, com uma sede aqui na Maré também, muito parceira do observatório e de outras centenas de organizações espalhadas pelo Brasil, pelo mundo. Então é essa relação. E aí desde 2018 então a gente tem caminhado com as próprias pernas. O DataLab, especificamente, ele produz informações de maneira alternativa sobre espaços que até então não tinham informações ou não eram prioridade para serem analisados. Do modo bem direto, eu diria que o planejamento urbano, a gestão urbana brasileira, sempre teve as áreas de favela ou as áreas informais como áreas sem informação. Então, esse é o primeiro ponto. E me parece que um segundo ponto poderia ser o seguinte: mesmo empresas como Uber, por exemplo, ou empresas de logística, também não têm a devida informação porque são constituídas, são feitas sobre bases ditas formais. Então, eu te pergunto isso. Você tem uma produção que seria alternativa, até então alternativa, um dia pode deixar de ser, né? E de um modo que eu sei que é um pouco diferente daquela maneira que a gente tradicionalmente constrói as informações sobre a cidade. Se você puder falar um pouco sobre isso. É isso mesmo, Clóvis. Tem alguns espaços no Brasil que os especialistas chamam de desertos de notícias. São espaços onde não se produz necessariamente informações sobre aquele lugar, sobre aquele local. Nas grandes cidades, onde a mídia, os grandes veículos de comunicação se firmaram, é mais difícil falar sobre desertos de informação, porque quando a gente fala desses espaços, a gente está falando de cidades, áreas dos países e tudo mais. Mas a gente começou a entender, e isso já, né, lá desde o começo do DataLab, que as favelas talvez fossem uma espécie de deserto de notícia. Não porque elas não produzissem informações sobre elas mesmas, mas porque as informações produzidas sobre as favelas eram quase sempre protagonizadas pelos grandes veículos de comunicação ou pelos
veículos de comunicação comunitária, que é como a gente chama aqueles veículos que nasceram dentro das favelas, que são nativos das favelas. Então isso começou a acontecer ainda nos anos 90 com o surgimento de muitas organizações de sociedade civil, e existem jornais comunitários que datam ali mesmo do final da década de 70, 80 e tudo mais. Mas sempre foi encarado como um jornalismo, uma produção de informação, de dados, de narrativas, muito de nicho. O que a gente começou a tentar fazer é estabelecer uma ponte real com o mundo, esse mundo formal, né, no qual você diz, e esse universo informal, para tentar disputar uma narrativa sobre esse espaço. E aí isso quer dizer produzir mais dados de qualidade, aplicar metodologias de pesquisas formais a esses territórios um pouco mais informais, é claro, misturando com o nosso jeito de fazer, né? E aí são formas de fato ainda alternativas ao modelo tradicional, mas muito crítico a esse modelo tradicional ao mesmo tempo. Então é um processo complexo de disputa de narrativa sobre a cidade e de disputa de informações sobre a cidade. Então, quando a gente está falando das empresas, isso também acontece. Hoje um pouco menos, porque a gente está vivendo uma abertura maior das corporações para esses espaços, na medida em que a desigualdade vai, de certa forma, diminuindo, mas corporações vão entrando mais nas favelas, né? Isso parou de acontecer nos últimos anos, mas nos anos 2000, né, nos primeiros 20 anos dos anos 2000, isso aconteceu bastante, de uma entrada maior das empresas em algumas favelas e tudo mais. Ainda é um desafio, você citou o exemplo do Uber, e ainda é um desafio, a falta de informações sobre esses locais acaba por estigmatizar muito esses espaços, acaba por não tratar esses territórios como parte da cidade, e isso acaba gerando mesmo mais desigualdade, que eu acho que não é a intenção aí da coisa, né? Gil, qual foi o pontapé inicial para o Data Lab, né? O que vocês sentiram falta e pensaram, acho que temos que criar alguma coisa para preencher essa lacuna? E, em segundo lugar, se vocês já têm alguma informação, pesquisa, dados que vocês já levantaram e conseguiram ler na comunidade, que já foram ou estão sendo incorporados em políticas públicas, pela parte formal da cidade, digamos assim. O que vocês já conseguiram entregar? E se isso já teve algum reflexo na maré? Muito bom, Manu. Massa. Então, eu acho que tem a ver um pouco com o que eu estava falando antes. Existe uma lacuna que a gente percebe há muito tempo para quem vive em favela ou para quem começou a conhecer a internet a partir da favela, que é essa lacuna de narrativas mais complexas e mais diversas sobre esses territórios. Então, isso já era uma lacuna. Toda vez que você... Até hoje isso acontece muito. Toda vez que você digita favela no Google, aparecem as primeiras links, são notícias sobre violência, sobre confrontos armados e esse tipo de informação. Sobre pobreza, sobre miséria. E aí isso foi gerando um imaginário construído muito pelas corporações de mídia, mas também pelas corporações de tecnologia e também pelos governos, né, pelos estados, de que esses são espaços de pura carência, que são espaços de pobreza, miséria e violência. Quando insurgências vão surgindo, né, para aproveitar aqui o nosso trocadilho, nesses territórios, eles vão começando a disputar essa história. E foi essa lacuna que a gente começou a encontrar quando a gente decidiu fundar o Data Lab. Existe uma lacuna de narrativa sobre nós mesmos, sobre esses territórios, sobre as pessoas que vivem neles, sobre a sua cor, seu gênero, as suas expressões de sexualidade. E isso era uma brecha que a gente achava que precisava abrir nessa estrutura. Os dados vieram exatamente junto com a história do jornalismo, né? Com a ferramenta do jornalismo, que é essa ferramenta tão poderosa pra gente disputar narrativas. E os dados vieram juntos, porque eles vêm ganhando muita força. A ciência de dados, as narrativas construídas a partir dos dados, eles têm ganhado cada vez mais força com o aumento das tecnologias de informação, né? Com o aumento da conexão das sociedades. Então, essa aí foi a lacuna. Foi essa ausência de narrativas potentes sobre esses territórios, que não trouxessem mais esse paradigma da carência, mas que a gente conseguisse transformar esse paradigma num paradigma da potência, que é como a galera que, inclusive do observatório de onde eu sou cria um pouco, me ensinou ali.
que a gente poderia, de fato, disputar outra ideia, outro projeto de cidade. E aí, para eu tentar responder essa sua segunda pergunta, o Data Lab existe, então, desde 2016, como eu falei, são 5 anos de trabalho, dá muito trabalho, né, assim, ser movimento social, sociedade civil, organizada, com burocracias, financiamentos, equipes, trabalhos técnicos, formações, isso tudo dá muito trabalho, mas ao mesmo tempo é muito gostoso ir construindo aos poucos as possibilidades. A gente tem um projeto aqui que chama COCOSAP, que é um projeto de mapeamento de violações de direitos sanitários. Isso quer dizer que a população pode tirar foto, vídeo, texto, denúncias sobre esgoto a céu aberto, lixões, bolsões de lixo, falta d'água, e a gente tem documentado essas denúncias, essas queixas, para construir diagnósticos mais fidedignos sobre o território, para conseguir negociar políticas públicas mais eficientes, porque os dados oficiais de saneamento básico do município não dão conta da realidade das favelas, justamente por conta dessas limitações da produção dos dados que os institutos de pesquisa formais têm em relação a esses espaços informais, que são espaços gigantescos, né? 20% da população do Rio de Janeiro vive em favelas. Então, o que a gente começou a pensar foi como que a gente consegue produzir mais dados de forma cidadã, participativa, com metodologias reconhecidas pela formalidade, né? Pela universidade, pelos institutos de pesquisa, para conseguir chegar mais próximo das políticas públicas. A gente faz isso desde 2018, a gente vem coletando esses dados de forma muito pouco regular, por conta dos financiamentos e tudo mais, né? Por conta de várias adversidades aí da vida, mas há um ano a gente vem coletando esses dados de forma mais frequente. E isso tem trazido para perto o poder público, porque tem chamado a atenção das empresas de lixo e esgoto da cidade, tem chamado a atenção das secretarias de meio ambiente, de obras, de cidadania. E aí a gente tem feito, além da coleta dos dados, encontros de saneamento com ativistas do território. A gente tem feito projetos junto com a universidade que fica aqui pertinho da Maré, que é a UFRJ. O campus da UFRJ, o maior deles, fica nos fundos da Maré. Então a gente começou a trazer a galera da engenharia ambiental para discutir com a gente as questões do território. O Ministério Público do município, do estado, começou a se aproximar das nossas atividades para tentar entender como que a gente podia abrir espaços de escuta mais formais no governo. A gente começou a monitorar o que alguns parlamentares faziam no sentido do saneamento básico para tentar construir novas ideias de políticas públicas. E aí nesse processo a gente formulou uma carta do saneamento básico da Maré. A gente formulou um plano de monitoramento popular do saneamento básico do território, que tem uma série de dados, que tem uma série de conexões com algumas ações que estão sendo feitas de forma pública no município. Então esse é só um exemplo, e é o maior exemplo que a gente tem, de como essas transformações mais narrativas sobre o território e a produção de dados de forma mais participativa e cidadã pode de fato gerar afetações nos poderes instituídos. Falei demais, né, gente? Eu sou uma matraca. Gilberto, você terminou a tua fala dizendo que você tinha falado demais. Não falou demais. Acho que tá muito bom. Você explicou tudo pra gente. Mas eu tenho uma outra pergunta. Eu até pensei 2 vezes se te faria ou não, ou como deveria fazer. É o seguinte, quando você coloca o teu local de trabalho, onde você está nesse momento, onde você mora, onde você trabalha, no complexo da Maré, ou seja, não é numa favela, é num complexo, não é um compartimento, é quase uma cidade, né? No interior de uma cidade que nos diz muito. Mas o que me chama a atenção é que quando você coloca essa geografia, essa tua localização, com certeza é uma geografia que é apresentada de um modo muito negativo na grande mídia. Essa estigmatização, ela já está pronta, né? E me parece que uma das tarefas de vocês é tentar quebrar um pouco isso. Eu não quero, de modo nenhum, romantizar a minha pergunta, mas eu queria, se fosse possível, você me identificar alguma coisa boa que alguns dos nossos ouvintes ainda não possam saber sobre o que é viver na favela, do ponto de vista urbanístico. E daí eu vou te perguntar se eu estou certo, quase que me adiantando na tua pergunta, né? O que eu vejo de positivo? Você tem um uso misto, que é uma das grandes diretrizes da urbanística mundial hoje, é você ter esse uso misto. Você ter um lugar de residência, você ter um lugar
eventualmente de trabalho e ter o lugar do comércio, enfim, né, e das relações. Você tem também uma densidade urbana que me parece adequada, é a cidade compacta. Eu não estou falando da densidade intralote nem da densidade no interior dos domicílios. Eu sei da realidade, mas eu falo da densidade urbana, que me parece que é uma densidade que leva a um outro aspecto que eu vejo como positivo, que é a vida comunitária, facilitando a vida comunitária e também a caminhabilidade. O segundo, aliás, o último item seria a identidade. Me parece que você tem um espaço onde avançou-se muito na identidade. Hoje você tem as favelas como espaços facilmente identificados na cidade, muito mais que os tradicionais bairros que nós tínhamos antigamente. Hoje você tem uma favela com uma determinada identidade, que foi uma das grandes batalhas, aí você mesmo colocou, né? Bom, você pode se influenciar pelas minhas características, como você pode ficar super independente, ou questionar as características que eu coloquei como positivas. Não, eu acho ótimas, eu acho que elas fazem sentido. É claro que a gente está falando aqui de ideias sobre a construção da cidade. Então, né, cada uma aí vai dar conta das suas dimensões. Eu acho que tem uma outra dimensão, concordo com o Clóvis, eu acho que existe essa dimensão urbanística, existe uma dimensão da convivência que é muito poderosa, que é muito potente das pessoas, então as pessoas convivem mais, se atravessam mais entre si, e isso gera novas ideias de conviviabilidade que a gente foi deixando de aprender com as estruturas segregadas das cidades verticais. Eu acho que tem outra ideia aí de convivência, e eu acho que essa convivência, essa possibilidade maior de convivência entre diferentes, gera uma outra coisa, que é o que a favela e os territórios populares vêm gerando desde o começo do século passado, que são as culturas que ajudam a gente na construção da nossa própria identidade como sujeito, como sociedade. Então, o samba nasce na favela, o funk, que é uma expressão fundante da juventude contemporânea, nasce na favela. Existem estruturas de convivência, que são as festas, os bailes, que são muito poderosos na favela. O esporte como possibilidade de sobrevivência e de convivência na favela é fundamental, e é de onde saem os grandes atletas, jogadores, nadadores, enfim, as pessoas que figuram aí nesse campo do esporte saem desses espaços. E aí, de fato, eu acho que quando a gente fala sobre essa nova possibilidade de convivência urbana e sobre o que essa convivência nessa estrutura de grandes aglomerados gera para a formação da identidade das pessoas, a gente está falando de novas possibilidades de imaginação de cidade. E elas ainda são possibilidades, e eu queria voltar na provocação do Clóvis, porque, de fato, a gente não pode romantizar as faltas que esses espaços ainda preservam. E não são faltas que não foram construídas ou que não foram disputadas pelas suas populações, mas, de fato, foram faltas geradas por um Estado que não dá conta desses espaços, né, ainda. Então, o que falta na favela, e falta muito, quando a gente fala sobre o paradigma da carência e o paradigma da potência, a gente está falando que existem carências. Obviamente existem carências, né? Os territórios de favela no Brasil inteiro estão carentes de saneamento básico, de infraestrutura urbana, de políticas públicas de saúde, de segurança, de educação, de cultura. E aí é nessa adversidade que o paradigma da potência se exala como organicidade, como movimentos civis organizados, como os movimentos das mães dos jovens negros que morrem todos os dias pelas mãos do Estado, como as organizações da sociedade civil que estão organizando centros culturais, que estão organizando novos espaços de convivência e de expressão artística como teatro, cinema, dança, música e todas essas expressões artísticas que não têm espaço instituído nas favelas, mas que têm espaço de prática, como cineclubes, grupos de ensaio, praças abertas e mais uma série de outros agenciamentos que esses sujeitos, diante dessas faltas, vão organizando para se manterem vivos e para se manterem ativos no mundo. Então eu acho que tem um paradoxo aí mesmo entre a falta e a potência que a gente precisa olhar para a gente não cair talvez numas subjetivações muito graves, como assim, dizer que as crianças carentes. As crianças não são carentes, os jovens carentes,
Os jovens não são carentes, existe uma potência de afetividade nos territórios que são mais, como o Clóvis falou, que são mais cheios de gente, onde as mulheres que trabalham nas cidades, quase sempre negras, deixam seus filhos para serem cuidados por vizinhas e nos seus quarteirões. Essas crianças não são carentes, elas vivem espaço de falta de um Estado potente, de fato. De fato, elas vivem ali porque as suas mães estão numa estrutura de poder patriarcal e racista muito, muito grave, que faz com que falte algumas coisas para essas crianças. Mas elas não estão carentes, porque elas têm uma série de outros relacionamentos, de outras potências, de outras conexões. Então a gente vai mudando essas lógicas e vai entendendo que de fato esses espaços são potências, né? São insurgências. Só que a gente ainda não descobriu a total potência desses espaços. Porque ainda falta hospital, ainda falta escola, ainda faltam centros culturais instituídos, né, assim, formais. Então a gente ainda não sabe. É só sobre imaginação e disputa mesmo. Gil, tudo que você está falando é tão interessante, eu tenho milhares de perguntas, mas temos que escolher uma das perguntas: qual o tamanho tem esse espaço do Data Lab? Então essa é a primeira pergunta. A segunda é, se existem iniciativas semelhantes ao Data Lab, que você tem conhecimento em outras comunidades do Rio de Janeiro, fora do Rio, e se vocês possuem uma conexão para troca de informações, se vocês se complementam, se alimentam, se espelham. O Data Lab começou bem pequenininho, né? Como eu falei para vocês, dentro de uma organização. A gente foi se estruturando, foi crescendo. Hoje o Data Lab tem 20 colaboradores fixos, né? 20 pessoas que trabalham todos os dias juntos e tal. E ainda os colaboradores mais móveis, que são umas 5, 10 pessoas. Então hoje o Data Lab funciona um pouco com umas 30 pessoas ali rodando, 20 fixos e entre 5 e 10 mais móveis. A gente aluga um galpão que fica numa das 16 favelas da Maré, que é a Baixa do Sapateiro. A gente já teve na Nova Holanda, que foi onde a gente nasceu, e depois a gente foi para Baixa do Sapateiro. É um galpãozinho, a gente chama de galpinho do Data Lab. É um espaço de formação, um espaço de trabalho coletivo, mas a gente nunca teve todo mundo nesse galpão. A gente mudou para lá em 2019, quando nós éramos 10. E aí, em 2020... com a pandemia, com as demandas que vieram de produção de jornalismo, principalmente, e desse debate sobre tecnologia, dado que vieram junto com a pandemia, vieram mais apoiadores e mais colaboradores. Então esse é basicamente o tamanho do Data Lab. Aí, a segunda pergunta é sobre, né, iniciativas parecidas. O Clóvis comentou no começo do programa que eu sou doutorando da PUC, e o meu projeto de doutorado tem a ver com tentar mapear essas iniciativas que estão, de certa forma, relacionando a ciência de dados e tecnologia, a justiça social, a transformação dos territórios urbanos de periferias. A gente tem intuições de que esses espaços existam, de certa forma, formados de forma muito diferente, com histórias muito diferentes, mas a gente ainda não sabe exatamente onde eles estão, quem são. Mas, ao mesmo tempo, esses últimos 6, 5 anos de Data Lab, eles foram feitos com muito suor, naturalmente, mas também com muitas parcerias. Então, a gente conhece uma série de organizações, coletivos, que estão trabalhando com coisas um pouco mais próximas. Então, para os ouvintes que estão ouvindo a gente, depois eu posso deixar na descrição desse episódio links, arrobas de organizações que estão fazendo coisas parecidas. Mas em Alagoas existe uma agência Tatu de jornalismo de dados. Existe em São Paulo uma série de coletivos de jornalismo de periferia que estão fazendo trabalhos em parceria com o Data Lab, como Alma Preta, o Periferia em Movimento, o Nós Mulheres da Periferia, a Agência Mural, que são coletivos parecidos, mas que estão mais focados no jornalismo. Existe uma escola de jornalismo em São Paulo para jovens de periferia que se chama É Nós, e que hoje é uma agência de diversidade pelo jornalismo e que é muito parceira da gente. Existe uma rede Waiuri no Amazonas que tem documentado uma série de acontecimentos com populações indígenas no Amazonas e que a gente tem feito coisas juntos. Então, assim, existem alguns
Aqui no Rio mesmo, a gente fez uma formação para 10 jovens de favelas, moradores de favelas, em jornalismo. Um ano depois, um desses jovens que participou desse grupo fundou um novo coletivo chamado LabJaca, que é um coletivo que trabalha com dados e jornalismo, assim como o Datalab, na favela do Jacarezinho, que é uma favela famosa, muito grande aqui do Rio. Então, a gente tem entendido que tem aí, né, algumas organizações que trabalham com coisas parecidas. A gente é muito parceiro da Casa Fluminense, que é uma organização que não trabalha com jornalismo necessariamente, mas com advocacy para a política pública, em contato direto com coletivos que estão espalhados por periferias. Então, a gente responde pelo saneamento básico lá junto com a Casa Fluminense a partir do Cocozap que eu contei para vocês. Então, tem uma série de iniciativas aí com quem a gente conversa, paquera, namora, para dar conta assim, de um trabalho mais em rede e também para levar a palavra das tecnologias de dados e quanto que isso é importante talvez para construir narrativas mais potentes, né, mais poderosas. Nossa, Gil, muito, muito legal. Eu adorei escutar tudo que você está apresentando aí pra gente, toda essa discussão. Muito obrigada por participar aqui com a gente, se disponibilizar a compartilhar todas essas informações e espero que a gente possa conversar de novo logo. Imagina, obrigado vocês pelo convite de construir o Ninguém Lunes com vocês. Eu cheguei assim, caindo de paraquedas e já tô aqui até de convidado, além de apresentador de outros episódios. Tô muito feliz de poder ter ouvido tantas insurgências incríveis, me ajuda na construção da minha tese, ajuda na construção do Datalab, me eleva como sujeito, então foi uma experiência muito maravilhosa estar com vocês nesse tempo. Um beijo, obrigado. Você que está nos escutando, muito obrigada por nos acompanhar até aqui, esperamos que tenham gostado. Nos vemos na próxima edição do Ninguém Lunes Sem Pensar. Até lá! Esse episódio contou com o roteiro de Clóvis Ultramar e Isabela Nascimento, participação de Gilberto Vieira e produção e edição de som de Manuela Mazzucchetto.